eu acho que um risco para ela, talvez o pastor possa mencionar outros, é que ela tira o nosso prazer pelo assunto em si, né? Pelo conhecimento. Eu acho que justamente esse para mim é um dos pontos, inclusive, mais perigosos com relação à vaidade acadêmica, que é justamente a destituição da busca pelo conhecimento. Muitas vezes está na busca por um currículo Lattes legal e com muitas coisas. Às vezes você fala, sei lá, 5 minutos em algum lugar, você mete lá no Lattes. Qualquer coisa você coloca no Lattes. E parece que a trajetória acadêmica não é uma trajetória de enriquecimento, de busca por conhecimento, mas sim uma trajetória de autoafirmação mesmo, pessoal e profissional. Acho que isso desfavorece, inclusive, a construção do conhecimento. Uma outra consequência é que a gente vê muito, né? Inclusive nos cursos de teologia. E olha que o curso de teologia, em regra, é para a formação de líderes cristãos e pastores. E a gente vê pessoas se perdendo por causa dessa vaidade, né? E a aplicação que eu quero fazer, um outro perigo, é para nós cristãos que retornamos para as nossas comunidades, e porque a gente está adquirindo um conhecimento acadêmico, sistemático, a gente retorna muitas vezes para as nossas comunidades passando por cima ou começando a criticar a própria comunidade, dizer, o pessoal cabeça pequena, não quer crescer, né? Conheço até pastores que se decepcionaram com a igreja, mas já acho que é por causa dessa vaidade acadêmica. Eu costumo dizer no seminário o seguinte: ora, eu passei 5 anos dentro de um seminário para aprender um pouco do que eu aprendi. E aí eu quero retornar para a minha comunidade, que é generalizada, tem pessoas intelectuais e tem pessoas analfabetas. E eu quero que elas entendam aquilo em 5 minutos, não é? E se ela não entender, ela é burra, ela é ignorante, a cabeça pequena, sei lá o quê. E isso gera um mal-estar, tanto nessa pessoa que está sendo atraída por essa vaidade, quanto com a comunidade e suas relações. E para finalizar, eu acho que não é o conhecimento que torna alguém vaidoso, porque se fosse assim, todo mundo sairia de todos os cursos aí possíveis com o nariz empinado e passando por cima do próximo. Mas não é verdade. Quem sabe, a maioria sai dos cursos, seja filosofia, teologia, psicologia, administração, direito. Eu conheço, por exemplo, pessoas que são formadas em direito e que são seres humanos altamente humildes, tranquilos, não ofendem, não humilham ninguém, não é? Conheço. Então não é o conteúdo da disciplina ou do curso, pode ser um elemento que aumente o que a pessoa já traz em si. Cadê o Manu? Ela disse que ia ficar com o microfone. Aí, alguém tem alguma pergunta agora? Eu vou fazer assim, eu vou fazer uma pergunta, depois vocês fazem a pergunta. Quem? Fiquei na dúvida. Foto passada dele. Deixa Rafa então. Perguntou em 2009 e ninguém respondeu. Pode ser da palestra anterior, porque eu estou querendo fazer, né, para o Lucas. Pode ser? Bem, Lucas, na situação de diálogo ou debate, né, com incrédulos, você veria com bons olhos a atitude do cristão em ler sobre aquela ideia, aquela cosmovisão daquele incrédulo, né? A visão ateia, você veria
e depois ele discutir com aquele ateu ou incrédulo sempre com bons olhos, você aconselharia que ele leia, não leia? O que você me diz sobre isso? Olha... Você entendeu a pergunta? Não, deixa eu ver se... Vou refazer a pergunta para saber se é isso mesmo. Ao compartilhar sua fé com o incrédulo, você quer saber se é recomendável que você conheça a cosmovisão daquele incrédulo, para você compartilhar sua fé com mais relevância para a vida dele. É isso? Isso, exatamente. A resposta é sim. Eu consigo pensar em um exemplo bíblico disso, que é Paulo em Atos 17, né? Quando ele vai lá ao Areópago em Atenas, ele não vai desprevenido, pronto para pregar uma pancada de passagem bíblica lá para eles. Não, ele faz o dever de casa, ele estuda filosofia grega, filosofia histórica e epicureia também, e ele faz assim uma profunda análise daquela escultura lá ao Deus desconhecido, ou seja, ele conhece a arte, ele conhece a filosofia, ele também conhece os poetas daquele tempo. Então, ele não foi desprevenido, eu vou lá falar qualquer coisa que eu falo em Jerusalém, eu falo em Atenas, né? Não, ele foi e adequou a mensagem dele ao seu público. Eu acho que os cristãos devem fazer um exercício muito interessante, que é ouvir antes de falar, ouvir mais do que falar, e ouvir para poder falar melhor também, como Paulo fez. E a gente tem um exemplo bíblico disso, que é Paulo em Atos 17, mas ao longo do ministério dos primeiros cristãos a gente vê isso várias vezes. Eu acho que... Tá bom, já acho coisa demais, é melhor deixar para outro dia. Outro assunto que eu queria falar, né, agora mais diretamente com relação à saúde mental dos estudantes universitários. A gente tem visto muitos estudos recentemente, né, voltados para a investigação da saúde mental dos estudantes universitários. E mais especificamente ainda com relação aos universitários que fazem parte daquela área da saúde. E tem se destacado muito que a saúde mental desse grupo tem sido cada vez mais debilitada, né? E eu queria saber a opinião de vocês a respeito de quais seriam os determinantes, os principais determinantes desse resultado, né? Da saúde mental dos estudantes universitários está tão fragilizada. Então, pastor... A gente pode falar em linhas gerais, né? Porque eu volto a insistir, psicólogo é meio chato por causa disso. Não existe padrão, existe a pessoa humana na sua individualidade. Então cada um vai ter os fatores que estão levando aquela pessoa especificamente a ficar disfuncional, ter um transtorno, sofrer e ter prejuízos. Mas, por exemplo, a vida acadêmica, um fator geral assim que a gente poderia colocar como uma hipótese a ser avaliada naquele caso é a pressão da vida acadêmica. De você, que relação é essa dessa pessoa com a família? Qual a expectativa dessa família sobre essa pessoa? Essa pessoa vem de uma família que não precisa da ajuda dela, ela só vai ser mais uma pessoa formada na família dela, ou ela é a pessoa que vai salvar a família dela, porque a família ela é a primeira universitária ali nascendo, né? E a família coloca toda aquela expectativa, a cobrança, enfim, eu acho que um fator assim muito importante inclusive esses fatores eles são ambientais. O transtorno mental ele pode ser visto no mínimo de duas, como é que eu posso dizer, através de dois prismas ou de dois grupos. É o transtorno de ansiedade e o transtorno de personalidade.
Então, o transtorno de ansiedade, ele é um transtorno da interação do indivíduo com o meio, mas que não necessariamente tem implicação tão grave quanto o transtorno de personalidade, que aí já pode ter uma base biológica também de produção baixa de algum tipo de elemento. Então, a pessoa, de uma certa maneira, já traz em si uma predisposição e, diante de determinados estímulos, um deles pode ser essa pressão da vida universitária, ela vem a desenvolver uma ansiedade alta, que o problema não é a ansiedade. A gente tem que ter um grauzinho de ansiedade, senão a gente vai ser apático. A questão é quando essa ansiedade está em graus, numa intensidade disfuncional, que já está fazendo a pessoa paralisar ou ter prejuízos. Aí ela precisa dar uma olhada nisso aí. E aí esse grau de ansiedade da pessoa aumenta na vida acadêmica ao ponto de trazer transtornos para ela, sofrimento, quem sabe por causa desse fator. A vida, a pressão da vida acadêmica, a expectativa sobre o diploma. Eu mesmo, quando peguei meu diploma, eu disse, opa, e depois eu disse, e agora? Será que eu vou conseguir fazer isso funcionar? Será que eu vou conseguir fazer isso funcionar? Então isso tudo às vezes pesa para muita gente. É importante também ressaltar que a gente fala sobre os transtornos mentais, né? E o pastor, eu vou chamar você de psicólogo, tanto faz, ressaltou muito bem essa divisão e falou muito acertadamente sobre eles, mas a gente também esquece dos transtornos mentais comuns, que não são classificados na psiquiatria e nos manuais diagnósticos, mas que são alguns, uma espécie de manifestação de transtornos mistos de ansiedade e depressão. Então, às vezes, muitos estudantes não têm um transtorno declarado, né, transmitido por um psiquiatra, mas muitas vezes acabam desenvolvendo muitos sintomas que são pertencentes a alguma classe de transtornos. Então, às vezes, fadiga, insônia, e outros falta de apetite, por exemplo, aumento de peso ou diminuição de peso, e muitas vezes não sabe de onde é que vem. Às vezes, acaba indo para diversos médicos para resolver algum problema intestinal, por exemplo, que nunca se acha uma causa específica, mas que está relacionado muitas vezes com estresse, com ansiedade, e não necessariamente vai ter um diagnóstico, justamente porque não se chega, né, a completar todos os sintomas e todos os critérios estabelecidos para diagnóstico. Então, essa questão da saúde mental, ela vai para além de uma classificação de transtorno, né? Ela tem a ver muito mais com a qualidade de vida que aquela pessoa tem, e tem a ver, inclusive, com a questão do sofrimento que a gente falou. Acho que uma coisa que eu gosto de falar muito com relação aos transtornos de ansiedade é que todos eles têm uma questão em comum, que é o sofrimento. Então, se a vida universitária de alguém se torna uma experiência frustrante, uma experiência que causa sofrimento, que ao ser lembrada, não é lembrada com prazer, não é lembrada como um meio que se pode atingir, né, o conhecimento, mas você lembrar sempre com pesar. Eu fico morrendo com aquelas páginas de psicologia da depressão, engenharia da depressão. Disse, meu Deus, a vida universitária está sendo... A gente dá risada, mas a gente dá risada chorando por dentro. Sei que todo mundo faz isso. Então, eu me preocupo muito quando a vida universitária ela deixa de ser, né, uma coisa prazerosa e passa a ser uma coisa que causa sofrimento. Então, vai muito além de você ter uma classificação diagnóstica ou não. Tem a ver com a sua qualidade de vida mesmo. Então, pensei que uma coisa é que cada um de nós conhece os nossos limites, né? E eu acho que a gente não deve definir nossos limites à luz da pressão dos professores, por exemplo, ou da pressão da turma. Ser capaz de compreender bem, não, eu só vou até aqui. Passar daqui eu vou deixar de curtir meu curso. Eu vou deixar de curtir minha família, então eu não vou. Então eu não faço. E a bolsa, não vai tentar? Não vou.
mas você não precisa, sim, Deus providencia, vai ter outro jeito. Porque, cara, durante 8 meses, eu fiz a graduação em teologia, estava estudando meu 3º ano do seminário, eu estava trabalhando e estava começando filosofia. Então, era um trabalho e 2 graduações para lidar, né, que envolvem geralmente muita leitura, muitas disciplinas complicadas assim e novas. E olha, fiz malabares assim, e eu deixei de curtir teologia, que é uma coisa pela qual eu sou apaixonado. Deixei de curtir filosofia, deixei de curtir o meu trabalho que eu gostava. Então era assim, eu estava no trabalho pensando na teologia, eu estava no seminário pensando no trabalho, eu estava na filosofia dormindo na aula. E assim, porque eu não estava curtindo nada, eu quis fazer tudo e não fiz nada direito, né? Então é ser capaz de entender os nossos limites, não deixar que eles sejam definidos pela pressão dos professores ou pela pressão da turma, assim. E eu acho que é possível você obter bons resultados fazendo isso, né? Você provavelmente não vai ser o melhor em tudo, em todas as áreas da sua vida. Não, pra quê? Relaxa, não precisa, né? Pelo menos você vai estar vivo e bem e gostando do que você faz, né? Então, eu tenho ainda aprendido a descansar, é uma lição que eu ainda preciso aprender, né? Aprender a dizer não para alguns compromissos, negar alguns convites, tipo, não vai dar, ei, tenho que descansar. Nesse dia eu estou descansando, difícil. Não é difícil falar isso? Se a gente vê um buraquinho na agenda, a gente já quer preencher com alguma coisa. Então, assim, eu sou assim. Por quê? Porque a gente não pode adotar aí a perspectiva mais bíblica do descanso. Eu acho que daqui para frente vai ter outra pergunta que eu vou trazer esse tema de novo, sobre o descanso na Bíblia e assim por diante. Não. Vocês têm alguma pergunta? Aqui, ó. Aqui foi o primeiro. Alô, boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar participando, muito interessante, opiniões tanto de um quanto de outro sobre os assuntos. Acho que são pessoas muito inteligentes que trouxeram bastante sabedoria para a gente nessa tarde. Minha pergunta vai para o pastor Carlos, tá? A respeito de um tema que já foi perguntado, mas talvez um pouco mais a fundo. Hoje, no Brasil, a liberdade de expressão tem se tornado muito cada vez instigante para as pessoas, que nem o Brasil que eu quero, isso daí, eu só levando, tem levado muitas pessoas a talvez estar agindo de forma que não vá com os seus princípios morais, são influenciadas pela massa, e tudo que é demais talvez seja... nada que é demais é saudável, né? Enfim, vamos para o ponto que eu quero chegar. A respeito do homossexualismo, no caso que foi tratado. Hoje se vê muito aparecendo propagandas, novelas, tal. Não sou contra, já expresso já a minha opinião, não sou contra, mas para não ser criticado nem nada. Porém, não seria uma doença conforme tratado, porém tudo que não é doença então seria pecado. Já em certa discussão, já ouvi falar, até psicólogos falando, que existem homossexuais que nascem homossexuais, que já é da pessoa, e existem homossexuais que se tornam homossexuais. Se não é doença, não tem como a pessoa... Se é um pecado, ela não pode nascer com isso, né? A pessoa não pode nascer homossexual. Isso, e quem compartilha talvez a informação estaria pecando também junto por conta de compartilhar o pecado.
não existe nenhuma base científica que comprove que alguém nasça homossexual. Claro que existe uma corrente que está presente em vários discursos, não só na psicologia, que quer afirmar isso. Mas tenha certeza, se um dia algum cientista, geneticista, achasse uma base biológica para dizer que a pessoa nasceu assim, isso vai ser o boom do milênio e vai ficar um mês nos rádios, na televisão, no cinema. Não existe. O que existe são especulações, teses, mas nada empírico. Então isso cai num campo em que é da constituição do indivíduo. Aí a pergunta é: e há uma determinação biológica para ser hétero? Também não. Quem pode provar o que é que determina ser hétero biologicamente? Pela cultura, a gente determina que a estrutura orgânica do humano que está aí é hétero. E para ser homo tem que ter alguma coisa, algum cromossomo lá faltando para ser homo. Dentro da parte fisiológica não existe discussão, nem argumento, nem de um lado nem para o outro. Também eu não acredito que a pessoa escolhe ser homossexual, se torna homossexual. Eu estou falando do homossexual mesmo, não é do pessoal que gosta de gandaia, porque existe uma diferença. Tem uma galera que gosta de gandaia e não está nem aí, o que cai na rede está bom. Eu estou falando daquela pessoa que realmente tem essa característica. Essa pessoa, não acredito que ela fez uma escolha de ser consciente. Eu falei na palestra que os nossos comportamentos, na sua maioria esmagadora, eles são selecionados inconscientemente por sobrevivência. Alguém diz assim: mas então uma cultura que é predominantemente hétero produziria predominantemente ou totalmente héteros. Não necessariamente, porque eu falei do contramodelo que é desenvolvido inconscientemente na maioria dos aspectos selecionados. Bem, se é pecado, se é doença, não é pecado. Então, tudo que não é doença é pecado? Foi isso que você perguntou, né? Na verdade, por exemplo, muitos têm essa visão distorcida como doença. Não acredito que seja doença, mas nem tudo que é doença também seria pecado. Porém, por não ser, entre aspas, correto, dito pela população, ou aquilo, a valores, princípios, seria pecado? Porque pecado é um construto, é uma doutrina cristã. Então, quem não é cristão não vai usar essa medida para avaliar a vida. Mas eu, dentro da diversidade e da pluralidade, sou cristão, assim como qualquer pessoa tem a liberdade de ser ateu. Ele tem a liberdade de ser ateu, de se afirmar como ateu e de defender os pressupostos do ateísmo,
Assim como eu também tenho liberdade de ser cristão, me afirmar como cristão e defender os princípios do cristianismo. Então, se a gente for para uma conceituação relativista de pecado, aí a gente vai ter pano para manga. Você vai achar que é, eu vou achar que não é. Bom, qual é o critério do cristão para dizer que é ou não é pecado alguma coisa? A Bíblia. Por onde eu passo, eu digo o seguinte: a ética do cristão, se você é cristão, não deve ser uma ética relativista. A ética do cristão é a ética do Sermão do Monte, é a ética de Cristo, mesmo que ela não se adeque ao que o nosso tempo queira que a gente seja. E eu sei que é um discurso que não cabe no politicamente correto, mas como pastor é pecado, e ainda não me convenceram do contrário. Eu conheço pastores e teólogos da linha da teologia liberal, né? E eles têm muito mais facilidade de aceitar como uma coisa normal, e as igrejas gays estão aí, pastores gays, porque o critério interpretativo deles se chama método histórico crítico da Bíblia. O método do teólogo ortodoxo, que eu me identifico mais, é o histórico gramatical de hermenêutica da Bíblia. Mas conversando com pastores da teologia liberal, do método histórico crítico, conversando mesmo no intuito de querer desatar o nó, até o presente momento eu não fui convencido, não. E eu tenho uma responsabilidade, mesmo que eu pague com a minha vida, de pregar aquilo que está de acordo com a minha consciência, segundo a luz da palavra de Deus. Mesmo que eu pague com a minha vida, porque eu sou responsável pelas pessoas que estão me ouvindo, espiritualmente. Cristo, eu imagino, ele vai dizer: por que você não disse que isso era pecado? Na minha? Eu não quero ouvir isso dele. Eu prefiro ter a antipatia e até a animosidade dos homens do que a rejeição de Cristo. Então, já estamos acabando o nosso tempo, então eu tenho uma última pergunta, porque precisamos fechar aqui. Vai dar para aí? Eu tenho algumas perguntas, mas pode ser bem breve ou responder só uma delas. Primeiro, parabéns. Eu cresci muito com vocês aqui, nesse dia de simpósio. E eu acho que é mais voltada para ele como amigos evangélicos, como... Não, mas eu tenho uma para você também. Como amigos evangélicos, o que dizer para pessoas que estão sofrendo de transtornos mentais com problemas de saúde mental, porque e que já estejam sendo acompanhadas ou buscando acompanhamento psicológico, porque a gente vê muitos clichês, né, de dizer para pessoas determinadas frases que só pioram o caso delas, mas até para amigos que não são cristãos e que acham que isso é mais um motivo para não acreditar em Deus ou para se afastar de Deus. O que dizer? Eu acho que uma coisa mais filosófica, alguma coisa assim, sei lá. Quando eu estava com meus questionamentos sobre
coisas de... essas perguntas que você esclareceu, muitas delas hoje, sobre coisas da Bíblia. Uma delas que eu perguntava muito era se Deus sabia que a gente iria pecar, porque Ele nos criou. E aí eu busquei de várias pessoas essa resposta e me falaram, a que eu mais entendi foi a que Deus tem coisas que Ele sabe que Ele não nos... Tipo, Ele tem motivos que não nos revela e por isso é soberano ou alguma coisa assim. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que falar para uma pessoa da igreja que está com um quadro de transtorno mental. Às vezes nós... Hein? Na igreja ou não. Ou não. Então, como falar para alguém da igreja que ela precisa reconhecer aquilo e procurar ajuda? Primeiro, você sondar seu próprio coração, né? Se você tem realmente amor por aquela pessoa, se você quer dizer a ela aquilo com amor. E dizer. Se ela já está fazendo tratamento, ótimo. E você incentivar, dizer, não, isso aí não tem nada a ver, continue. Deus usa também os recursos da ciência, não é? Não ligue para alguém que esteja dizendo que você é fraco, que você está com demônio. Não ouça isso. E para o de fora, que vai questionar, cadê o seu Deus? Você não é crente, então porque você está passando por isso? É isso que você quer dizer? Aí é simples também, você vai dizer que Deus é ilimitado, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer. Ele pode fazer um milagre assim, ou Ele pode querer que o psicólogo seja um canal de bênção, um canal de ajuda para aquela pessoa. As pessoas você não precisa ter medo de responder, não. Responda naturalmente. Deus usa o que Ele quiser, quando Ele quiser, onde Ele quiser, para dar vida às pessoas. Por que Deus decidiu criar um mundo em que a maioria das pessoas o rejeitam? É mais ou menos isso? Ou se Ele sabia que a gente ia pecar, a ideia é essa. Se Ele sabia que Adão, vamos usar Adão paradigma, né? Se Ele sabia que Adão ia pecar, por que Ele criou Adão? Significa que Deus fez com que Adão pecasse? Deus já sabia, então assim, não podia mudar, né? Deus não podia errar o diagnóstico dele, o prognóstico, né? O ver antes. Deus não podia errar, falhar no seu conhecimento. Então Adão não podia fazer diferente do que fez. Então Deus meio que colocou o fruto lá só de maneira ilusória, era uma tentação ilusória. Deus fez com que Adão pecasse, né? Essa é uma saída. Como assim? Deus sabia? Claro que Deus sabia. Deus determinou isso. Deus decretou que Adão ia pecar. Tem um livro interessante, não é muito bíblica essa ideia, nem muito confessional, não é na maior parte da história da igreja. Os teólogos têm rejeitado essa ideia, que Deus é o autor do pecado, mas existe um livro com esse título, O Autor do Pecado, do Vincent Chan, né? É um hiper-calvinista que defende que Deus criou o mal. Então tá lá, você foi assaltado, Deus moveu a mão do bandido para assaltar você, Deus moveu a sua mão para dar o celular para o bandido, Deus move tudo em todos, né? E essa é uma crença que também remete lá a Adão. Então o fruto foi Deus que colocou, a mão de Eva foi colocada lá por Deus, Deus moveu essa mão, então Deus é soberano. Então Deus é aquele que move tudo quando Ele quer, onde quer. Eu acho que essa não é uma ideia bíblica de Deus. Não representa em nenhum aspecto a pessoa de Deus, que Deus é uma pessoa, né? E nos trata como pessoas também, não como autômatos sem pessoalidade nenhuma, sem liberdade nenhuma. Ele criou para ter filhos, não para ter bonecos, para ele brincar. Então imagina, Pedro, tu me amas, aí Deus vai lá,
Sim, Senhor. Tu sabe, tipo ventríloco, sabe? Tu sabe que amor é esse, gente? Isso não é amor. Ele olhou assim, ó. Pedro, tu me amas? E Pedro, Senhor, tu sabes. Tu sabes. É diferente de tu determinaste que eu te amo. É diferente, é totalmente diferente. O Hernandes Dias Lopes diz que a presciência é um termo complexo, né? Mas assim, à luz do que eu estou falando aqui vai fazer algum sentido. A presciência de Deus é constatativa, não é determinativa. Decora isso para estudar para a prova, né? Marcar lá, constatativa. A presciência de Deus constata a realidade como um termômetro constata a temperatura, um barômetro constata a pressão. A presciência de Deus constata o que vai acontecer em todos os casos, em todos os momentos possíveis. Mas não é o termômetro que determina a temperatura, não é o barômetro que determina a pressão, e também não é a presciência de Deus que determina a realidade. É o contrário, é a temperatura que determina o termômetro, o que vai aparecer no visor do termômetro, é a pressão lá que determina o que vai aparecer no barômetro, e é a realidade que determina o que Deus vai conhecer. Dessa maneira, o homem é livre, age de forma livre, ou seja, o que significa isso? Sem estar determinado por nada nem ninguém. Nenhuma força determina a ação dele, o pensamento dele, nada assim. Deus a ninguém tenta, não é tentado por ninguém, né? Então ele não lançaria essa pegadinha para Adão, nem muito menos faria com que ele caísse nessa armadilha. Mas, e tem outro texto de 1 Coríntios que diz que nenhuma tentação, nenhuma provação que nos veio é maior do que a gente é capaz de suportar. Significa que a gente tem um espectro de liberdade, do que a gente pode suportar, do que a gente não, e Deus interage com a gente, lançando provações que Ele sabe que nós somos capazes de suportar. Então, duas coisas. Ele não lança além da nossa capacidade, isso significa que Ele observa e interage com a nossa capacidade de responder a esse tipo de provação, a esse tipo de tentação. Isso me lembra uma coisa: Deus é um ser pessoal e se relaciona conosco também porque nós somos seres pessoais, né? Porque Deus criou pessoas sabendo que elas iriam rejeitá-lo? Não tem nenhum problema nessa pergunta, simplesmente Ele criou. A rejeição a posteriori era um risco, e Deus sabia desse risco, mas para Deus valia a pena um mundo em que, sei lá, tantas pessoas o rejeitassem livremente, porque aqueles ali que vão amá-lo também vão amá-lo livremente. Então, um mundo que criaturas livres se relacionam livremente com ele vale mais a pena do que um mundo em que todo mundo é robozinho programado para adorar ele, entendeu? Então, para Deus vale a pena uma... já falei isso, vou ser repetitivo. Tchau. Então, nossa última pergunta, na realidade, um comentário que vocês fizessem, é como nós, enquanto cristãos, devemos nos relacionar com a vida acadêmica. De que forma um cristão deve se relacionar com a ciência? Acho que seria mais global. Como o cristão deve se relacionar com a vida acadêmica? Primeiro, fazer isso para a glória de Deus, né? Não para a própria glória. Não a nós, mas ao teu nome damos glória. E o apóstolo Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então a gente não busca glória de seu ninguém, nem de professor, nem de outro aluno, nem a nossa, muito menos a nossa, nem também a glória da instituição que a gente representa, nada assim, nem da nossa igreja, nem do nosso movimento, porque Deus não vai dar glória para CRU nenhuma, nem para UFBA nenhuma, nem para ninguém. A glória pertence a Ele. Então, com a nossa vida acadêmica, com a nossa intelectualidade, com as nossas emoções, com o nosso coração, a gente deve amar a Deus. O primeiro mandamento, onde se concentra toda a lei, é justamente: amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Coração, alma, entendimento, forças. Tudo que a gente tem que estar voltado para Ele. Vida acadêmica não é diferente. Essa é a primeira coisa. Você deve, quando vai estudar, você deve estudar pensando que Deus está se agradando do que você está fazendo. Entender a sua ida para cá, para a universidade, onde você estuda, como um culto a Deus. Isso é muito interessante, isso é muito importante também. O seu culto individual a Deus. Eu vou fazer isso porque eu estou aqui com isso adorando a Deus, Deus que me criou. A segunda coisa
é que em Gênesis a gente vê alguns princípios que Deus coloca na criação dele, antes do pecado, vale salientar, e que hoje, às vezes, a gente menospreza ou minimiza a importância, digamos assim, desses 3 princípios. O primeiro é o casamento, quando Gênesis 2, no finalzinho, Gênesis 2, 24, ele diz que, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher, tornarão a sua carne, e assim por diante. Né? Isso é antes do pecado, né? O casamento, esse monogâmico, né? O homem e a sua mulher, heterossexual, homem e mulher, e independente também, deixa o pai e a mãe e se junte com a sua mulher. Então, esses 3 princípios aí sobre o casamento. O segundo critério ainda é de Gênesis 1, que é o trabalho. Que às vezes a gente menospreza também a importância do trabalho, ou acha que o nobre mesmo é aquele que não trabalha, ou que trabalha pouco, ou que aquele que só pensa, que só reflete, né? E que o seu trabalho é menos honroso. Mas Gênesis capítulo 1 dá grande honra para o trabalho, manual de cuidar, de dar nome, enfim, tem vários trabalhos ali para quem quiser emprego, há vagas ali em Gênesis 1. Mas a terceira coisa que tem mais a ver do que essa que eu falei anteriormente sobre a vida acadêmica é o descanso. É o descanso. Casamento, trabalho e descanso não são coisas dos 10 mandamentos. Não, o descanso aparece até lá, né? 4º mandamento. Mas não é lá, é um princípio da criação, inerente à nossa humanidade. Se você é ser humano, Deus tem um propósito. Deus ama você e tem um propósito para a sua vida. Né? E esse propósito inclui família, né? Esse propósito inclui trabalho, e esse propósito inclui descanso também. Amém, igreja? Não, amém, universidade? Descanso, gente. Então eu tenho... Gente, não é isso. Eu já tenho a semana de manhã. Eu tenho... Aqui é dia de trabalho, aqui é dia da família, aqui é dia do descanso. Como assim? Eu não posso fazer não, porque é o dia do meu descanso. É o meu sábado. Se você quer o domingo, guarda o domingo. Se você quer a segunda, não sei. Seu patrão talvez não goste. Mas o princípio do sábado é mais importante do que o dia do sábado, né? Com Jesus a gente aprende isso. E guardem o sábado de vocês. Façam da vida de vocês, cultivem esse sábado de vocês, esse descanso. Não vou, não posso, não vou, porque eu tenho que descansar, né? Eu acho que assim você lida bem com a sua vida acadêmica, sabendo a hora de fazer e a hora de também não fazer. Eu falei isso no comentário anterior, mas como a maioria que é cristão, acho que a gente precisa desenvolver melhor a nossa teologia do descanso. E tem ótimos livros sobre teologia do trabalho, mas pouco sobre a teologia do descanso, que é diferente da teologia da preguiça. Eu acho que crente e universidade não combinam. Ou você é crente ou você é universitário. Então, se você é crente, saia da UF, da universidade que você está, porque isso não está certo. Ok? Brincadeiras, você está sério aqui? Eu pensei que ela ia bater aqui. Na verdade, não há problema algum em um crente buscar conhecimento. Não há problema nenhum. É até bom que busque. Na história, inclusive na filosofia, a gente vê como, por exemplo, Kierkegaard, o pai do existencialismo. E ele era pastor. Sabiam disso? E se a gente for buscar todo o arcabouço científico, filosófico que a gente tem construído na Idade Moderna, a gente vai achar um monte de crente. Um monte. Que estão na bibliografia acadêmica e se não estão, deveriam estar. E aí a gente criou essa divisão de que fé e razão não podem andar juntas. Tem que ser até inimigas, né? Até o crente, quando vai para o seminário, os irmãos da igreja dizem: você está cheio de vaidade, porque você está querendo teologia, estudo de Deus. Quem
pode estudar Deus? Olha a vaidade, irmão. Na verdade, teologia é o estudo a respeito da manifestação de Deus na cultura, principalmente judaico-cristã, e também uma olhada nas outras religiões. Não do próprio Deus em si, mas daquilo que a gente tem sobre Ele. Se a gente abrir mão do nosso espaço acadêmico, quem é que vai tomar o nosso lugar? O não cristão, que tem direito a ter o lugar dele também, mas nós não devemos abrir mão do nosso, porque produzimos muitas coisas boas e interessantes que estão aí influenciando pelo menos o Ocidente há muito tempo. Então, trazendo para uma linguagem religiosa, é como se a gente deixasse na mão daqueles que não creem o desenvolvimento também secular da sociedade. Porque a gente acha que só precisa esperar o céu, porque já está salvo, né? E aqui essa porcaria não presta para nada, vai passar logo, eles que se acabem aí. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a igreja tem que ser sal e luz. E ser sal e luz usando de todos os recursos e linguagens possíveis. Não só a linguagem igrejeira, mas a linguagem acadêmica também, não é? A minha esperança aqui, por exemplo, eu sei que tem pessoas que não são cristãs, né? Tem uma pessoa, inclusive, que é ateu, e eu fico muito alegre de tê-los aqui, porque eu acho que possa acontecer pelo menos o mínimo, se não acontecer conversão, amém, que aconteça pelo menos o mínimo, que é ver que o cristão, ele não é ignorante, alienado. Existem alguns alienados, como em qualquer outro setor da sociedade existe, sim, mas muitos não são. Então eu acho que só a visão sobre o evangélico para aquele que passou o dia aqui com a gente, a visão tenha mudado pelo menos. Você viu que a gente não veio aqui só falar de amém, irmão, glória a Deus, mas a gente trouxe conhecimento também secular da psicologia, da filosofia, e é assim, a gente vai caminhando, tendo também o nosso espaço de argumentação. Façam isso sim, e eu fecho dizendo exatamente, o objetivo final é o que meu querido falou, é a glória de Deus para o cristão, que tudo seja para a glória de Deus. Lá na faculdade eu chamava alguns amigos evangélicos e dizia: o nome de Jesus ainda está sobre todo nome? Ou Freud passou a ser mais importante que Jesus? Skinner passou a ser mais importante do que Jesus? E aí eles diziam: não, o nome de Jesus continua acima de todo nome. Com todo o respeito que a gente tem a Freud, a Skinner, aos filósofos, aos grandes pensadores, todo o respeito, merecem o nosso respeito. Pode ser que a gente não concorde com tudo, mas merece o nosso respeito. Mas o nome que é sobre todo nome para um cristão é o de Jesus Cristo. Então, gente, encerramos a nossa mesa. Manda mandar uma mensagem para mim no WhatsApp dizendo: acabe com isso.